Olá pessoal, vamos fazer então a correção dos exercícios da página 15, agora especificamente mediana. Daí a sequência de valores, o primeiro passo é procurar x-min, que é 33, x-max 98, o número total de valores participando é 55. Com essas informações, utilizando a fórmula de Sturges, eu consigo calcular o intervalo de classe. Combinamos de pegar só a parte inteira, intervalo de classe igual a 9. Vamos então montando as classes, começando ali no número 33 e pulando de 9 em 9. Dá 42, mais 9, 51, mais 9, 60, mais 9, 69, mais 9, 78, mais 9, 87, mais 9, 96 e mais 9, 105. Como o maior número que participa da tabela é o 98, fomos até o 105, tabela OK. Próximo passo é determinar destes 55 valores a distribuição de cada um deles nas suas classes. Especificamente agora, como precisamos calcular a mediana, temos que abrir a coluna da frequência acumulada. Primeira classe 7, mais 6, 13, mais 8, 21, mais 10, 31, mais 9, 40, mais 6, 46, mais 5, 51 e mais 4, 55. Temos que pegar esses 55 valores e dividir em dois grupos iguais, de 27,5. Aonde que está esta quantidade de 27,5? Não está na primeira classe, que está acumulado só 13. Não está na segunda, que está acumulado só 13, aliás. Não está na terceira classe, que está acumulado 21. Mas está nesta classe, que está acumulado até o 31º valor. Como nós temos que procurar onde está o 27,5, está nessa classe que vai até o 31º. Ou seja, a classe mediana, ela que vai de 60 a 69. Substituindo as informações na fórmula de Xuber, que diz assim, ó, limite inferior 60, somatório de fi sobre 2, 27,5, frequência acumulada anterior 21, intervalo de classe, já calculamos, vale 9, e a frequência da classe mediana 10. Nesse processo, vamos resolver primeiro o numerador, 27,5 menos 21 dá 6,5. 6,5 vezes 9, agora 58,5. Sobre 10, 5,85. Somando com os 60, 65,85. O exercício pede arredondamentos em centésimos. Descobrimos que o valor da mediana, que divide esse grupo em duas partes iguais, ou seja, 50% antes da mediana, 50% depois da mediana. Ok? Muito bem. Vamos em frente. Exercício 2, página 15. Temos que procurar nessa sequência de valores o x-min, que é 1, o x-max, que é 39, número total de valores participando, 41. Com essas informações e com a fórmula de Sturges, eu calculo o intervalo de classe. Nós já fizemos isso em exercícios anteriores. E encontramos o intervalo de classe permitido, h igual a 5, combinados aqui em sala. Monto a minha classe, que vai começar no número 1 e vai até o número 39. 1 mais 5, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 5, 16. 16 mais 5, 21. 21 mais 5, 26. Mais 5, 31. Mais 5, 36. E mais 5, 41. Como o maior valor é o 39, as minhas classes terminam aqui no 41. Agora eu procuro, dentre estes 41 valores, quais fazem parte de cada uma das classes. Está aí a distribuição de frequência. Como precisamos calcular a mediana, eu tenho que abrir a coluna da frequência acumulada. Então, na primeira classe eu tenho 1, com mais 5 acumulo 6, com mais 5 acumulo 11, com mais 12 acumulo 23, com mais 9 acumulo 32, com mais 5 acumulo 37, com mais 3 acumulo 40 e com mais 1 acumulo 41 valores da tabela. Para a mediana, temos que pegar esses 41 valores e dividir por 2. E temos que procurar ali na tabela agora onde está o número 20,5. Não está na primeira classe, que só vai até 1, não está na segunda, que vai só até 6, não está na terceira, que vai até 11, mas a quarta classe vai até 23. Está aí, ó. O número 20,5 está nessa classe que vai até o 23º valor. Está aí identificada a classe mediana. Posso agora substituir as informações na nossa fórmula, que diz assim, ó, limite inferior, 16. Somatório de frequência sobre 2,
20,5. Frequência acumulada anterior, 11, vezes o intervalo de classe, 5, dividido pela frequência da classe mediana, 12. Primeiro passo, 20,5 menos 11 dá 9,5. Multiplicado por 5 vai dar 47,5. 47,5 dividido por 12 dá 3,958333. Mais 16, 19,958333. O exercício que é o resultado em centésimos. Portanto, quem ocupa a casa de centésimos é o 5. À direita está o 8, 19,96. A mediana é aquela que divide o grupo em duas partes iguais, cada uma delas com 50%. Vamos para o exercício 3. Está lá tá a quantidade de valores. Da mesma maneira, eu tenho que procurar aí para o cálculo da mediana em centésimos quem é o x-min, que é 1, quem é o x-max, 17. Contar quantos números tem que 74. Com a fórmula do intervalo de classe, que é x-max menos x-min, dividido por 3,33 vezes o logaritmo de 74 mais 1. Como já havíamos feito lá no cálculo da média, temos aí 2,21, pegamos só a parte inteira. Então, para essa tabela, o nosso intervalo de classe é 2, que vai começar com 1 e vai até o 17. Então, 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 2, 13, mais 2, 15, mais 2, 17. Como o maior valor é 17, eu tenho que abrir mais uma classe que vai de 17 a 19, para que o 17 possa fazer parte do estudo. Os 74 valores ficaram assim distribuídos. E como eu preciso calcular a mediana, tenho que abrir a coluna da frequência acumulada. Primeira classe eu acumulei 15, com mais 16, 31, com mais 20, 51, com mais 0, 51, com mais 1, 52, com mais 7, 59, com mais 11, 70, com mais 3, 73 e com mais 1, 74. Esses valores 74 deverão ser divididos em dois grupos. 74 por 2, 37. Então, aqui na frequência acumulada, aonde que o 37º valor estaria incluído? Não está na primeira classe, que só vai até 15, não está na segunda, que vai até 31, mas está na terceira, que vai até 51. Encontrei a classe mediana, que vai de 5 a 7. Já posso substituir as informações, onde o limite inferior da classe mediana, 5, somatório de fi sobre 2, 37, menos frequência acumulada anterior, 31, intervalo de classe, 2, e frequência da classe da mediana, 20. Vou resolver o numerador, 37 menos 31 dá 6. Agora vamos fazer 6 vezes 2, 12. Agora vamos fazer 12 dividido por 20, dá 0,6. Somando com o limite inferior, dá 5,6. Olha o recadinho do nosso amigo, cuidado com o arredondamento. Como o nosso exercício pede a resposta em centésimos, eu preciso acrescentar nessa resposta um zero para que a resposta fique em centésimos. E este número, 5,6, é a mediana que divide esse grupo em duas partes iguais de 50%. Vamos para o exercício 4. O exercício 4 também pede mediana em centésimos. Tenho que procurar aqui onde está o x-min, que é 64. Onde está o x-max, maior valor, 103. Esse grupo é formado por 55 valores. Com a fórmula de intervalo de classe, nós vamos determinar que para esta tabela o intervalo de classe vai ficar igual a 5, combinado aqui em sala, somente a parte inteira. Vamos começar a nossa tabela no 64 e vamos até o 103. 64 mais 5, 69, mais 5, 74, mais 5, 79, mais 5, 84, mais 5, 89, mais 5, 94, mais 5, 99 e mais 5, 104. Como o nosso maior número é 103, eu paro aqui no 104. Agora eu pego esses 55 valores e distribuo eles nas classes desta maneira. Precisamos calcular a mediana. A mediana depende da coluna da frequência acumulada. Primeira classe 5, com mais 6, 11, com mais 9, 20, com mais 7, 27, com mais 14, 41, com mais 6, 47, com mais 2, 49 e com mais 6, 55.
Estes 55 valores vão ser divididos em dois grupos de 27,5. Na verdade, a gente tem que procurar o primeiro valor maior do que 27,5 aqui na coluna das frequências acumuladas. A primeira classe só vai até 5, a segunda vai até 11, a terceira vai até 20 e a quarta classe vai até 27. Como aqui é 27,5, tenho que pegar a próxima classe, que tem 41. Ou seja, a nossa classe mediana vai de 84 a 89. Com isso, eu consigo identificar os valores que vão participar da fórmula. Limite inferior, 84. Somatório de FI sobre 2, 27,5. Frequência acumulada anterior, 27. Intervalo de classe, 5. E a frequência da classe da mediana, 14. Eu faço aqui, então, 27,5 menos 27, dá 0,5. 0,5 vezes 5, 2,5. Agora, 2,5 dividido por 14, dá 0,178. Vou somar com 84. E vou atentar agora que o exercício quer a resposta em centésimos. Quem ocupa a casa de centésimos é o 7. À direita está o 8, acrescente uma unidade. 84,18. A mediana é aquele número que divide dois grupos de igual quantidade. Então, é 50% antes do 84,18 e 50% depois do 84,18. Próximo exercício, exercício 5. Novamente é determinar a mediana, agora em milésimos. Ok? Vamos lá. Nessa sequência de valores, que é a coleta de 50 velocidades de automóveis medidos pela Polícia Rodoviária, o menor valor é 35,9 km por hora, o maior valor é 90,6 km por hora. Vou calcular com esses 50 valores participantes o intervalo de classe. Nós já fizemos esse exercício em atividades anteriores. Para esta tabela, nós vamos usar intervalo de classe igual a 8. Muito bem, vamos começar no 35,9 e vamos até o 90,6. 35,9 mais 8, 43,9. Mais 8, 51,9. Mais 8, 59,9. Mais 8, 67,9. Mais 8, 75,9. Mais 8, 83,9. E mais 8, 91,9. O maior valor é 90,6. Eu encerro as minhas classes em 91,9. Esses 50 valores daquela tabela ficaram assim distribuídos dentro das classes. O exercício pede a mediana. Temos que abrir a coluna da frequência acumulada. Na primeira classe eu acumulei 2, com mais 1, 3, com mais 1, 4, com mais 5, 9, com mais 10, 19, com mais 29, 48 e com mais 2, 50. Estes 50 valores serão divididos em dois grupos de 25. Onde é que está o 25 aqui na frequência acumulada? Não está na primeira classe, que só vai até 2. Não está na segunda, que vai até 3. Não está na terceira, que só vai até 4. A próxima só vai até o 9. A quinta classe vai até o 19º. Na classe que tem o 48, eu tenho certeza que o 25º valor está dentro desta classe. Identifiquei a classe da mediana, que vai de 75,9 a 83,9. Já posso substituir os valores na fórmula. Vamos lá, ó. Limite inferior, 75,9. Somatório de FI sobre 2, 25. Frequência acumulada anterior à classe da mediana, 19. Vezes o intervalo de classe, 8. Já calculamos aqui, ó. E isso dividido pela frequência da classe da mediana. Frequência da classe da mediana, 29. Então, 25 menos 19 dá 6. 6 vezes 8, 48. Agora, dividido por 29, vai gerar uma dízima periódica. 75,9 mais 1,655, 17, dá 77,555. Como o exercício quer a resposta em milésimos, quem ocupa a casa dos milésimos é o 5. À direita está o número 1, permanece o 5. A mediana, na verdade, são dois grupos de 50%. 50% dos valores estão abaixo de 77,555 e a outra metade dos valores, 50%, está acima dos 77,555.
Vamos lá então, vamos para o exercício 6 da página 15, que são 100 corpos de prova. Da mesma maneira, precisamos encontrar quem é o x-min, 35,8, quem é o x-max, 42,2, há um total de 100 valores, e aí a gente consegue calcular o intervalo de classe, e especialmente para esse exercício, nós vamos encontrar que o intervalo de classe é menor do que 1, e a gente combinou em sala de aula que quando o intervalo fosse menor do que 1, nós iríamos usar o intervalo de classe 1. Então eu começo ali no 35,8 e vou pulando de 1 em 1. 35,8, 36,8, mais 1, 37,8, mais 1, 38,8, mais 1, 39,8, mais 1, 40,8, mais 1, 41,8 e mais 1, 42,8. Como o maior número é 42,2, eu posso parar a minha tabela na coluna das classes em 42,8. Agora, estes 100 valores desta tabela ficam assim distribuídos. 15 na primeira classe, 15 na segunda, 15 na terceira, 24 na quarta e assim por diante. Como o exercício pede a mediana em centésimos, nós precisamos abrir a coluna da frequência acumulada. 15 na primeira classe, com mais 15 já acumulei 30, com mais 15 acumulei 45, com mais 24 acumulei 69, com mais 15 acumulei 84, com mais 12 acumulei 96 e com mais 4 acumulei os 100 valores. Como é mediana, tenho que pegar estes 100 valores, dividir por 2, então tenho dois grupos de 50. Bom, agora que eu sei que é 50 a quantidade de valores antes e depois da mediana, em qual classe da frequência acumulada esse 50 está inserido? Ou não está na primeira que só vai até 15, não está na segunda que vai até 30, não está na terceira que vai até 45, mas está na quarta classe que vai até 69. Então, os 50 primeiros indivíduos já estão aqui incluídos nesta classe. Identifiquei a classe da mediana. Posso, então, substituir as informações na nossa fórmula. Limite inferior 38,8, somatório das frequências sobre 2 dá 50, frequência acumulada anterior 45, frequência da classe da mediana 24, vezes o intervalo que é 1. Vamos resolver então 50 menos 45, que dá 5. Multiplicando agora 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 24 dá 0,2833. Vou somar com 38,8. Vai dar 39,008333. O exercício pede a resposta em centésimos. Quem ocupa a casa de centésimos é o 0. À direita está o número 8. Acrescentamos uma unidade. 39,01 é o valor da mediana, que divide este grupo de 100 participantes em dois grupos de 50%. 50 números estão antes do 39,01 e 50 números estão depois do 39,01. Ok? Estou ficando fera em mediana aí. Vamos para o exercício 7. O exercício 7 é aquele que tem 16 caixinhas de fósforo. Cada uma delas foi contado o número de palitinhos e está distribuído na tabela lá em cima. Vamos calcular então o intervalo de classe desta situação, onde a menor quantidade é 40 palitos, a maior quantidade é 44, dá um total de 16 caixinhas de fósforo, calculando o intervalo de classe, que o próprio exercício já diz que é sem intervalo. Na verdade, quando a gente fala que é sem intervalo, eu posso admitir, como a gente combinou aqui em sala, que o intervalo de classe vai ser igual a 1. Então eu começo com 40 palitos e vou até 44. 40 mais 1, 41, mais 1, 42, mais 1, 43, mais 1, 44, mais 1, 45. Os 16 participantes, as 16 caixinhas de fósforo, ficaram assim distribuídas. Um na primeira classe, ou seja, tem uma caixinha com 40 palitos, duas caixinhas com 41, 5 caixinhas com 42 palitos, 7 caixas com 43 e uma caixinha com 44. Como queremos calcular a mediana, eu vou pegar então a coluna da frequência acumulada. 1 na primeira classe, com mais 2, 3, com mais 5, 8, com mais 7, 15, com mais 1, 16. Esses 16 valores, por ser a mediana, eu vou dividir em dois grupos de 8 caixinhas. 16 por 2 dá 8. Em qual classe que está esta oitava caixinha? Na primeira classe eu tenho 1, na segunda eu tenho 3, na terceira eu tenho 8. Na verdade, é o primeiro próximo, tá?
Lembre-se, esse valor não está incluído. Como terminou em 43, a próxima classe é a que tem a mediana. Daqui eu consigo identificar que vai de 43 a 44. Então, substituindo na fórmula, limite inferior 43, somatório de FI sobre 2 dá 8, frequência acumulada anterior, 8, vezes o intervalo que é 1, dividido pela frequência da classe da mediana, 7. 8 menos 8, 0. 0 vezes 1, 0. 0 dividido por 7 dá 0. Mais 43, 43. Nós vamos admitir que esta é uma tabela onde o arredondamento é em variáveis discretas. Vou deixar aí, então, 43 palitinhos. Então, nós temos aí metade das caixinhas com 50% dos palitinhos e a outra metade com 50% dos palitinhos. Ok? Estamos, então, prontos para começar a estudar para a prova. Ok? Nossa prova é na próxima aula. Bons estudos para vocês aí.